Vou trazer uma palavra hoje que se encontra em Mateus capítulo 8, versículo 23 a seguir. Essa palavra fala sobre a tempestade que se levantou quando Jesus entrou no barco, né? Fala aqui no início, fala assim, 23, entrando ele no barco, seu discípulo o seguiram, né? Vou guardar aqui, depois eu pego para ler para vocês. A palavra fala que Jesus entrou no barco, Jesus tinha uma missão. Ele entrou no barco e os seus discípulos o seguiram, porque os seus discípulos estavam acostumados em fazer obra com o Senhor Jesus. E a palavra fala que eles seguiram naquele barco, mas a palavra mais adiante fala que se levantou uma grande tempestade. E a tempestade era tão grande a ponto de cobrir, as ondas cobrir o barco, né? E aqueles discípulos, como um homem, temeram, né? Obviamente, eles temeram a morte. E a palavra do Senhor ainda fala mais, que aquele discípulo, né? Jesus estava dormindo. A palavra fala, no entanto, Jesus estava dormindo. A palavra fala que os discípulos aproximaram do Senhor Jesus e falaram, mestre, salva-nos porque perecemos. Olha, vamos parar aqui, depois nós seguimos, né? Primeiro, quando Jesus entrou no barco, os seus discípulos o seguiram. Você tem seguido o Senhor Jesus? É a primeira pergunta do Senhor nessa noite. Você tem seguido o Senhor Jesus para fazer a obra? E quando se levanta uma tempestade, o que você tem feito? Você tem ido incomodar o mestre para ele salvar você ou você tem usado a autoridade que Deus te deu para repreender os ventos? Segunda pergunta. A terceira pergunta que eu tenho para você. Qual é a tempestade que você tem enfrentado? Qual é a tempestade na sua família, no seu trabalho, na sua vida financeira ou na sua vida espiritual? Qual é a tempestade? Você precisa saber qual é o problema que você está enfrentando. Se você não tiver autoridade para repreender esse vento e essa tempestade, sim, pode clamar ao Senhor Jesus. Pode clamar. Fala, mestre, salve porque eu estou perecendo. Não tenha vergonha de clamar. Agora, se você já tem autoridade, use a autoridade que o Senhor lhe deu. Olha, a primeira pergunta, já até me perdi aqui, mas vamos continuar falando da palavra do Senhor. Então, o que eu entendi nessa noite, que o Espírito Santo está falando, use a tua autoridade. Saiba que Jesus está no barco. Então, você não precisa se preocupar. Porque Jesus está no barco comigo e com você. Mas se você querer descer lá e incomodar o mestre, falar, mestre, incomodar mesmo, como aquela mulher incomodava aquele juiz, Senhor, me ajuda nessa situação, porque eu não estou suportando. Se você já usou todas as suas ferramentas espirituais e nada aconteceu, é porque só o mestre pode fazer. Então o Senhor Jesus repreendeu o seu discípulo, falou, homens de pouca fé, por que temeis? Né? Não era hora do Senhor Jesus partir. Não, a morte dele não seria um naufrágio. E o discípulo também ainda tinha muita obra a se concluir. O Espírito Santo diz para você, não temas. Tenha fé. Tenha confiança que Jesus está no barco. Ele não está dormindo como Deus. Porque ele está... A palavra do Senhor fala que não dormirá o guarda de Israel. Os olhos do Senhor estão atentos em todos os lugares. Em toda a face da terra, nada se esconde dos olhos do Senhor. E não existe tempestade, não importa qual seja ela, as 4 que eu já citei aqui, familiar, financeira, né? Profissional ou espiritual, que o Senhor não possa acalmar. A palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus, levantando-se, ele repreendeu o vento e o mar. Ele diz, vento, para, e mar, cala-te. O mar estava com um barulho terrível. Então a palavra do Senhor continua dizendo que aqueles discípulos se maravilharam entre si e dizia, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Já andavam com Jesus, já tinham visto Jesus transformar água em vinho, multiplicar pães para uma multidão em peixe, curado enfermo, expulsado demônios, né? Curado cego, ressuscitado pessoas, mas eles ainda temiam.
E ainda perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sendo que este se referia a si mesmo como luz do mundo, né? É estrela da manhã, raiz de Davi, né? Ele se referia a si mesmo como verbo. O verbo pode ser, de ser o que você precisa que ele seja, vencer, de te fazer vitorioso, né? O verbo do Senhor é vencer ou vencer, né? Ele fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E tudo que se fez não se fez só, né? O Senhor Jesus, ele tem várias classificações, né? E ele fala mais ainda: olha, sem mim nada podeis fazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse que ele é o caminho, né? E ninguém vai chegar a Deus a não ser por ele. Então, aqueles discípulos estavam maravilhados, perguntando quem era esse, né? Eu respondendo já para você aqui, dizendo todas as características, né, do Senhor. Mas ele é o Deus Todo-Poderoso, Filho de Deus, né? Que tem um nome sobre todos os nomes, né? Através do nome dele, nós oramos, expulsamos demônios. Através do nome dele, ele falou: tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Ó, que nome poderoso. E também, aquele que crê e batizar será salvo. E Marcos fala que nós pisaríamos na serpente, se nós bebesse alguma coisa mortífera, nada nenhum nos faria, né? E no nome dele, nós expulsaríamos demônios, oraria e curaria os enfermos. É o nome que nos dá autoridade. Talvez naquele tempo os discípulos ainda não tinham a experiência de saber que Jesus tem domínio sobre a natureza, tem domínio sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a situação que nós estamos vivendo. Então, qual é a sua tempestade? Olha, Jesus está no barco contigo? Tá? Tá? Tem certeza? Então não se preocupe, filha, porque a vitória vem. A vitória é certa. Essa tempestade não veio para levar nada seu. E quando vem a tempestade, ela destrói tudo. Destrói as plantações, o telhado, né? O vento leva coisas para longe, machuca os nossos animais, machuca a gente estiver lá, vem relâmpago, raio, né? Mas o mestre estando no barco da tua vida, o barco da tua família, vai ter bonança na tua vida. Você precisa crer nisso, precisa estar atenta e buscar aquela fé genuína, aquela fé que move montanhas. Porque a fé é que agrada ao Senhor. E Jesus tinha a missão aqui. Ontem eu aprendi uma coisa muito maravilhosa na igreja, glória, eu gosto de aprender muito. E a palavra fala que Jesus estava indo na missão para ir para uma cidade dos Gazerenos. E ele encontrou 2 homens endemoniados, que esses endemoniados, eles tinham legiões. E a palavra fala que quando o diabo viu, falou assim: o que eu tenho contigo, filho de Davi? Ainda não é chegada a sua hora. Deixa eu ver aqui, não, peraí. Deixa eu ver se é isso mesmo que o Senhor fala. Que o Senhor não, que os demônios falam pro Senhor. Deixa eu ver. Isso. E eis que clamar dizendo: que temos a nós contigo, Jesus, filho de Davi? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Né? É a mesma coisa. Gente, o diabo questionando porque Jesus estava ali e Jesus ia fazer a obra. E ainda pediram para que Jesus deixasse que eles ficassem nos porcos. Jesus permitiu, né? Eles foi tudo para a manada de porco, não sei se é manada, como se chama, muito porco. E aí aqueles porcos se lançaram no abismo e caíram no mar. E todos morreram afogados. Todos. Porque porco não sabe nadar. O diabo não morre não, viu? Os porcos morreram. Aí os demônios ficou tudo solto por ali. No espaço espiritual, né? Não sei nem falar a palavra certa. Numa área espiritual ali. Os porcos morreram, né? E os demônios ficaram ali. Pessoas que falam que a carne do porco é imunda porque o demônio entrou. Depois, a única coisa que o demônio encontrou para entrar, gente. Então, e a palavra ainda fala, gente, que Jesus ia para essa cidade, que os povos de lá eram muito brabo, muito irado, né? Muito aquele povo sem temor, que
tudo brigar, né? Sabe o que aconteceu? Eles mandaram Jesus embora da cidade. Eles não quis Jesus lá. É a primeira vez que eu vejo na história uma cidade que rejeitou Jesus. Então não se assuste se nos dias atuais pessoas rejeitam Jesus. Porque não é a primeira vez que acontece. As pessoas rejeitar o Senhor Jesus por causa de bens materiais. É porque perderam aqueles porcos, não vou nem falar que é manada, porque não sei como é que é o nome que dá no coletivo, né? Esqueci já. E aí aquele povo ficou preocupado, perdesse que os demônios entrassem em outros animais. Jesus fosse expulsando demônios, fosse entrando em animais, eles perdessem animais. Então eles pediram para que Jesus se retirasse da cidade. Vou ler aqui para você ver. No versículo 34. E eis que toda aquela cidade, gente, não é só umas pessoas não. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo rogaram que retirasse dos seus termos, né? Pedir para que Jesus saísse da cidade. Ó, o senhor pode sair daqui, ó. A gente não quer o senhor aqui, não. Eles rogaram, por favor, saia. Não queremos você aqui. As pessoas têm rejeitado Jesus de outras formas, né? Por favor, não quero ouvir a sua palavra, Jesus. Eu não quero obedecer a tua palavra, Jesus. Por favor, me deixe. Não bata na minha porta, Jesus. As pessoas têm rejeitado Jesus na sua cidade, na sua casa, na sua vida. E quando vem a tempestade, meu amor, minha amiga, meu amado, você está sem a cobertura do Espírito Santo. Ou vou deixar uma meditação para tu, que se encontra, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. E para ter uma sombra, Deus está perto, ó. Ó a sombra aqui, ó. É que a blusa está aqui perto de mim. Pertinho de mim. Ó o exemplo, ó. Então, se você está na sombra do Onipotente, você vai descansar. Quando vier a tempestade, Jesus estiver no seu barco, se não, Jesus tem que entrar no teu barco. Deixa Jesus entrar no teu barco. Deixa Jesus entrar no seu barco, porque só Ele tem o poder de mandar o vento calar, né? O vento parar e o mar calar. E nessa noite receba a sua vitória em nome do Senhor Jesus. E deguste essa palavra hoje conosco. E eu espero que o Espírito Santo possa te dar mais entendimento do que eu pude transmitir para você. E que você venha ter uma revelação mais profunda das palavras que eu te disse. Amém? Fica com Deus, a paz do Senhor. Amém?